Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Ele pode, quer tornar grande e forte qualquer pessoa. Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa, nós somos essa pessoa. Um casal, depois de muitos anos de trabalho, se aposentou, guardou suas economias e foi realizar um sonho. O sonho deles era morar no campo, numa casa bem confortável. Venderam aquilo que eles tinham, juntaram o dinheiro que eles tinham e construíram uma bela de uma casa no campo. Uma paisagem assim muito bonita da varanda. Demoraram alguns meses, mas a empreiteira fez uma casa assim muito bonita. E lá foram os dois morar. De vez em quando os filhos vinham visitar, os netos corriam pela grama, tinha um lago, uma vista muito bonita. E ali eles passaram muitos meses, assim, muito realizados. Até que, um ano depois, o sonho virou pesadelo. Apareceu uma rachadura em um dos cômodos, que depois aumentou, depois uma outra rachadura, o reboco começou a cair no chão, e quando foram investigar, o engenheiro fez lá uma análise e disse assim, olha, um dos alicerces da casa, ele foi construído sobre um entulho, sobre um aterro. Tem de tudo aí, tem entulho, tem areia, tem pedaço de madeira, e aí tá cedendo. O casal ficou confuso, né? Perguntou ao engenheiro, puxa, mas nós já moramos aqui há pouco mais de um ano. Até agora estava tudo bem, de repente começa a ceder desse jeito. O engenheiro respondeu, olha, nos últimos dias, não sei se vocês repararam, vieram chuvas acima do normal. Tem vindo aí um período de chuva fora do normal, não costuma ser assim. Ventos, chuvas, né? Tempestades, em condições normais, em chuvas normais. O alicerce estava aguentando, mas quando veio algo mais forte, algo anormal, não resistiu. E agora não tem outro jeito a não ser consertar. Gastaram dinheiro, tiveram uma dor de cabeça enorme, mas tinha que consertar. Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, né? 1 Coríntios 3:11, ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está colocado, Jesus Cristo. Mateus 7:24 disse Jesus, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que também construiu a sua casa, mas construiu sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. É isso aí. É o que aconteceu com o casal lá. Era uma bela casa. Uma casa bonita, de fino acabamento, numa região muito bonita, mas os alicerces. Aliás, um dos alicerces, e basta um dos alicerces foi construído sobre um aterro, sobre uma parte, uma terra que não era firme. E disse Jesus, olha, quem ouve as minhas palavras e não pratica igual aquele que constrói a sua casa sobre a areia. A casa pode ser bonita, olhando assim de fora é bonita, de fino acabamento, de bom gosto, materiais de primeira, assim, às vezes está uma coisa assim linda de ver. Mas aquilo que ninguém vê e que nem bonito precisa ser, é o que vai garantir a resistência ou não da casa. E estou me falando da vida, estou me referindo à vida, porque tem pessoas que constroem a sua vida, sua história de vida, sobre alicerces firmes. E tem pessoas que constroem sua história de vida sobre alicerces que não são firmes. Ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto. Jesus Cristo, eu lhes apresento Jesus Cristo. Eu te apresento Jesus Cristo, a sua palavra. A sua palavra e o que ela ensina é a rocha. É a palavra do Senhor, é o que ela ensina.
que é a rocha. Tem muitas coisas que são capazes de segurar e de manter firme em condições normais, em condições adversas. Mas só a palavra resiste qualquer condição. Às vezes a pessoa resiste por um tempo, mas não resiste todo o tempo. Tem coisas que resistem por um tempo, mas não resistem todo o tempo. E nós precisamos construir a nossa vida e a nossa história de vida em todas as áreas sob alicerces que vão resistir o tempo todo, em condições normais e em condições anormais. Quando a chuva é normal, quando o vento é normal, e quando a chuva, quando a tempestade, quando o vento não é normal. Sabe aquela época que a coisa vem assim, mas vem com mais força, vem assim com tudo. Se a casa estiver construída sobre a rocha, ela resiste. Ela não cai. Se não estiver construída sobre a rocha, pode resistir uma chuva, pode resistir um vento, pode resistir por um ano, mas uma hora acaba cedendo. Tem gente que constrói a sua vida sobre o trabalho é um alicerce forte, mas não é um alicerce que resiste, mas não resiste a tudo. Tem gente que constrói a sua vida, sua família, sua casa, sobre a opinião dos outros, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar. Tem sua resistência? Tem, mas não resiste muito não. Tem gente que vai construir sua vida sobre a fama, sua história de vida, sobre o número de seguidores que ele tem na internet, sobre as aparências, sobre dinheiro. Essas coisas têm a sua força, a sua capacidade de resistência, mas não resiste a tudo. Nem o amor resiste a tudo. O amor resiste a tudo. O amor que muitos falam, nem ele resiste a tudo. Até o amor de mãe pode falhar. A Bíblia fala isso. Ainda quando o amor da mãe falhar, o amor de Deus não vai falhar. E eu já presenciei. É difícil de acontecer. São exceções. Mas já vi o amor de mãe falhar. A mãe de idade chorando em lágrimas, dizendo: eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Quero que Deus leve. Por quê? Por causa do sofrimento. O amor resistiu a muitas tempestades, mas não a todas. Agora, a palavra de Deus resiste. A palavra de Deus é o alicerce que vai sustentar todo tipo de construção, ou seja, todo tipo de história de vida. Todo tipo. Na área espiritual, sentimental, familiar, na saúde, no financeiro, no profissional, todas as áreas. Construa a sua vida sobre o alicerce que é Cristo, sobre a palavra de Deus. Sabe? Não adianta ser bonito por fora, o que importa é o alicerce. E o alicerce nem bonito precisa ser. Quando você vai ali construir a sua casa, edificar algo, primeiro é o alicerce. Primeiro é a fundação. Nós queremos construir casas que resistem uma vida inteira. Aliás, nós queremos que resistam mais de uma geração. Estou construindo a minha casa aqui, quero que ela fique, eu quero morar nela em paz e segurança a minha vida toda. E quando eu partir, quero deixá-la para meus filhos e que eles também desfrutem segurança e depois os filhos deles. Olha, queremos construir casas que durem 500 anos ou mais. Podem até fazer uma reforma aqui, derrubar uma parede aqui, construir outra parede ali, mas o que vai resistir é o alicerce. E nenhum outro alicerce é capaz de resistir como a palavra de Deus. Nenhum outro estilo de vida é capaz de resistir como a palavra de Deus. Que está aí, resistindo, ano após ano, geração após geração. Todas as coisas passam, mas as minhas palavras não vão passar. Quem ouve as minhas palavras e não pratica é como insensato. Quem ouve as minhas palavras e pratica é prudente. Ouvir as palavras do Senhor, todo mundo ouve. Quando eu fiz trabalhos com moradores de rua, os moradores de rua falam a Bíblia. Quantas vezes já recebi na porta da igreja pessoas alcoolizadas, bêbados, que falam a palavra. Às vezes o cara está embriagado, está mais para lá do que para cá, falando bêbado, para na porta da igreja e fala da palavra. Sem contar aqueles que dizem: eu fui batizado, eu era da igreja tal, meu pai era diácono,
Meu pai era diácono na igreja, meu pai era pastor, eu cantava no coral, eu cantava no grupo de louvor, eu fazia parte, e tá morando na rua, em situação de rua, tá internado em clínica de recuperação, tá viciado, tá com a vida totalmente destruída. Puxa vida, mas o que aconteceu? Não basta conhecer, não basta ouvir a palavra, tem que praticar. Pratique tudo que você tem aprendido no altar, pratique, pratique e pratique, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Ó Santo e poderoso Deus, eu estou ouvindo a sua palavra e pregando-a quase todos os dias. Nós falamos e também ouvimos todos os dias, ou quase todos os dias, que assim não sejamos apenas ouvintes esquecidos ou ouvintes que não praticam. Leva cada um a praticar a sua palavra, a praticar, a colocar em prática. O que ele ouve no altar, o que ele lê na igreja, o que ele lê na Bíblia, ele coloca em prática na vida dele. Nem tudo é fácil, mas tem que fazer. Nem sempre é fácil, mas tem que fazer. Não se trata de facilidade, não se trata de gosto ou não gosto, de é bom, de é gostoso ou não. Se trata de é necessário. Se for para resistir, se for para construir uma casa e essa casa vai resistir, para ela resistir, tem que ser construída sobre o alicerce. E já foi colocado. Ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Fala, Espírito Santo, ao coração de cada pessoa, para que ela construa a sua vida, seu casamento, seu noivado, seu namoro, seu noivado, seu casamento, a educação dos filhos, o trabalho, os estudos, tudo. Construa sobre esse alicerce, ou seja, pratique a palavra lá, pratique a palavra nessa área da vida e ela vai resistir às tempestades, sejam as tempestades normais, a chuva normal ou aquelas torrenciais, aquelas que vêm para destruir, os tsunamis, os terremotos, as tempestades fortes, fora do normal, anormais. Se tiver na rocha, resiste. Se tiver na rocha, resiste. É o que diz a Bíblia, eu creio nisso. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.